Eu vou aproveitar esse tempo para falar um pouquinho sobre a importância do conhecimento. Se alastra hoje pelo mundo, e no Brasil principalmente, o achismo. Como se achismo, aquilo que eu acho, tivesse a mesma força de verdade que a pesquisa e a ciência. Porque eu acho, porque eu penso assim, porque eu acredito nisso, então isso tem a mesma validade que aquilo que cientistas e pesquisadores passaram décadas para poder afirmar, para poder divulgar, para poder se transformar em algo em benefício para a sociedade. Por exemplo, se você pensa assim, como é que hoje nós conseguimos usar um aparelho móvel e falar com qualquer lugar do mundo e ter imagens de qualquer lugar do mundo e tal? Não foi por achismo. As pessoas eu acho que dá para fazer isso e tal. Foi muita pesquisa, muita ciência, foram décadas e décadas até chegar a esse conhecimento. Como hoje, doenças que matavam há 40, 50 anos atrás, como não matam hoje? Como essas doenças têm remédios e tratamentos eficazes? Porque pessoas fizeram ciência, fizeram pesquisa, durante décadas e décadas estudaram, fizeram testes, até que isso se transformou em um conhecimento. E não dá para você confrontar conhecimento com achismo. Não é possível. Nós estamos numa situação agora no mundo, você imagina, doenças que se imaginava erradicadas estão voltando, como o sarampo, por exemplo. E parte disso é graças à desinformação, porque as pessoas começaram a dizer que a vacina tem uma relação forte com outro mal, então se você vacinar aquilo você vai ter um outro problema e não sei mais o que, tudo por achismo. Nada baseado em conhecimento, nada baseado naquilo que a ciência, os cientistas e os pesquisadores dizem e afirmam através daquilo que fazem durante décadas. Isso é preocupante, muito preocupante. E a ciência e o conhecimento são fundamentais para definir políticas públicas, porque não se faz política pública por achismo também. Você olha, eu vou implantar isso agora para combater não sei o quê, porque eu acho que é a melhor forma. Eu preciso ter fundamentos para isso. Eu preciso de dados concretos, eu preciso de pesquisa, eu preciso de dados científicos que afirmam que aquele é o caminho mais certo. Do contrário, vai ser jogar dinheiro fora. Então, por exemplo, se você tem uma região X de um lugar que muitas crianças estão morrendo, então, por achismo eu posso dizer assim, olha, eu vou instalar mais um posto de saúde ali e isso vai salvar muitas crianças. Bom, mas eu preciso saber por que essas crianças estão morrendo. Eu preciso de dados científicos, eu preciso de pesquisa, eu preciso de conhecimento para poder afirmar qual é a política pública mais adequada. Não dá para desprestigiar ciência, não dá para desprestigiar conhecimento. Hoje, se a gente pensar assim, qual a maior riqueza de um país? É o conhecimento. A maior riqueza de um país não é o seu petróleo, não é o seu minério de ferro, não é o seu solo, é o conhecimento. Exemplo do que eu estou dizendo, o Japão, um país que não tem riqueza nenhuma. O Japão mal tem petróleo, minérios quase não existe ali, a parte de solos agricultáveis é mínima porque trata-se de um arquipélago altamente vulcânico e sísmico, então grande parte nem pode ser habitado. E qual é a grande riqueza do Japão que está entre as nações mais ricas e desenvolvidas do mundo? O conhecimento. Este é a grande riqueza do Japão. Se você pensar na maior parte dos países desenvolvidos, é isso também. Você pensar como um país minúsculo, como a Dinamarca, ou como a Holanda, ou mesmo a Alemanha, que tem um território, claro, muito maior, todos esses países, o conhecimento é a maior riqueza deles. E é isso, nós precisamos de ouvir a ciência. Assim, hoje, você imagina, está aí o Dr. Hércules, por exemplo, que é médico, parteiro, como ele mesmo muitas vezes diz. Então imagine eu, que não entendo nada de parto, eu sei o que é um parto,
mas eu não tenho a menor ideia de como se prepara para fazer um parto, como faz um parto, quais os cuidados que têm que ser tomados. Como é que eu posso discutir com ele a melhor forma de fazer um parto? Porque eu acho que fazer um parto deveria ser dessa forma. E hoje nós estamos nesse pé de se confrontar o conhecimento por achismos, por aquilo que se pensa, por aquilo que alguém acredita, por aquilo que alguém achou. Então, assim, nunca na história da humanidade foi tão importante prestigiar o conhecimento e prestigiar quem cria conhecimento. Nós no Brasil, padecemos muito disso. Por quê? Porque nunca se valorizou a educação de fato. A educação nunca foi prioridade para ninguém nesse país, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para o centro. Em alguns governos nós tivemos avanços maiores, em outros menores e até retrocessos, mas prioridade de fato jamais foi. Prioridade, doutor Mameri, como a Coreia do Sul fez, como o Japão fez, como a Finlândia fez, isso sim é prioridade, transformaram a história dos seus países. Aí nós estamos, em relação às nações mais desenvolvidas do planeta, em relação à educação e conhecimento, nós estamos no mínimo 3 décadas atrasados. No mínimo 3 décadas atrasados. Ainda, com todos os trancos e barrancos que nós temos, nós conseguimos fazer ciência no Brasil. Ainda nós conseguimos, a duras penas, que institutos e universidades brasileiras sejam respeitados no mundo inteiro. Como, por exemplo, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, respeitado no mundo inteiro com profissionais de alta envergadura. Nós temos o IBGE usa das técnicas mais sofisticadas e avançadas do mundo para fazer as suas pesquisas. O IBGE é um órgão essencial para a definição de políticas públicas no Brasil e é referência de dados para o mundo inteiro. Nós temos a Fiocruz, que é impressionante o que a Fiocruz produz de conhecimento, sem contar os centros de pesquisas das principais universidades desse país. Então, apesar de todo o desleixo com a educação, de todo o desleixo com o conhecimento no Brasil, ainda nós produzimos muito conhecimento no Brasil, se comparado àquilo que se investe. Porque, na verdade, a ideia da educação, ela não está introjetada nas nossas veias. Nós não conseguimos, nem mesmo grande parte da população, que repete, olha, a educação é muito importante, a educação é muito importante, a educação é fundamental, mas a educação num viés quase sempre utilitarista. Ir para a escola para conseguir um emprego melhor, ir para a escola para conseguir um salário melhor. Claro que isso também é fruto da educação e está provado que quanto mais uma pessoa estuda, maior são os seus rendimentos, maior a sua média salarial. É óbvio que tem esse viés também, mas a educação, na amplitude do que essa palavra significa, é muito mais. É a educação para transformar a história de um país. É a educação concebida como um fato ou como algo fundamental para o desenvolvimento integral da nação, para o desenvolvimento científico, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, porque essas coisas têm que andar junto. Não existe você ter desenvolvimento social se você não tem desenvolvimento econômico. Não tem como ter desenvolvimento econômico e social se você não tem desenvolvimento tecnológico. Essas coisas andam de braço dado. Então é fundamental que a gente acredite no conhecimento, acredite na educação como algo realmente capaz de transformar a história de uma nação. E eu não estou inventando, deputada Dilce Espíndola. A Alemanha, o Japão, a Coreia, são exemplos, a Finlândia mais recentemente, são exemplos imensos de como a educação e o conhecimento transformam a história de uma nação, a história de um povo. Então são essas reflexões que eu faço no dia de hoje. Eu ia entrar aqui, obviamente, nas metas do Plano Estadual de Educação e como estão sendo abandonados pelos governos em todos os níveis, mas em um outro momento eu continuarei com essas reflexões. Muito obrigado, presidente.